Realidade de Nova Criação, capítulo 25. Porque o homem natural não pode conhecer a si mesmo. O homem no jardim do Éden vivia no domínio do Espírito. Ele tinha comunhão perfeita com Deus, seu Espírito dominava. Foi então que o pecado veio e ele foi expulso da presença de Deus. Desse momento em diante, ele passou a viver sob o domínio de seus sentidos. Esses 5 sentidos se tornaram o seu Senhor. O homem real é um ser espiritual, mas no momento em que a morte espiritual se apoderou do seu espírito, seus sentidos dominaram. Ele perdeu seu acesso a Deus no momento em que pecou. Romanos 8,7. Por isso, o pendor da carne ou dos sentidos é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A tradução da palavra grega sarx, como sentidos, em vez de carne, nos mostra qual era o verdadeiro intento da palavra original. A queda o tornou escravo do seu corpo, em vez de senhor dele. É muito difícil a linguagem humana conseguir comunicar o pensamento divino. Todo o conhecimento que o homem natural tem veio através destas 5 vias de acesso do corpo: a visão, a audição, o gosto, o odor e o tato. O contato do corpo do homem é com as coisas físicas. Seu contato da mente é com as coisas mentais. Seu espírito pode somente entrar em contato com as coisas espirituais. Se as faculdades racionais do homem não podem entrar em contato com Deus, então cabe a seu espírito fazer esse contato. As faculdades racionais do homem são totalmente dependentes dos sentidos. É imperativo agora que a mente que deriva todos os seus impulsos, todo o seu conhecimento dos 5 sentidos, deva se colocar sob o domínio desse novo espírito, ou do eu, recriado. Isso pode somente vir à luz quando o homem começa a estudar a palavra e então começa a praticá-la e a vivê-la. É fato de grande importância que todo crente deveria saber que ele não pode entender a palavra até que a mente seja renovada. A razão para isso é que a palavra é a obra do Espírito Santo e é algo espiritual. E o conhecimento pelos sentidos não pode entender as coisas espirituais. Se aprendêssemos a obedecer à nossa consciência, que no caso é a voz do nosso espírito, poderíamos andar continuamente em comunhão com a palavra e com o Pai. Mas a razão para essa luta é que não aprendemos a dar ao nosso espírito um lugar de autoridade e de domínio que lhe pertence. Educando os nossos espíritos. Isso nos leva a outra fase desse estudo. Seu espírito pode ser educado de forma tão real quanto a mente. Ele pode se desenvolver assim como o corpo se desenvolve. Isso vem pela meditação na palavra, praticando a palavra e dando primazia a ela, obedecendo imediatamente à voz do nosso espírito. Em breve você poderá conhecer a vontade do Pai em todos os detalhes da vida, porque ele se comunica com o seu espírito, não com as faculdades racionais. Você sabe que Paulo fala da mente do espírito, Romanos 8,6, porque a mente dos sentidos nos leva ao domínio da morte espiritual, mas a mente do espírito, isto é, do nosso espírito recriado, nos leva ao domínio da vida e paz. Vida aqui é Zoe, a vida eterna, a natureza de Deus. O Espírito mencionado aqui é o Espírito recriado, não o Espírito Santo. É difícil aceitarmos o fato de que o homem natural seja governado pelos 5 sentidos. Seu corpo é quem ensina sua mente e ele não pode crescer em conhecimento mais do que permitem as reações de seus sentidos sobre seu cérebro. O homem da nova criação tem uma oportunidade ilimitada de crescimento, porque seu espírito já recebeu a natureza de Deus. Isso nos mostra porque é imperativo manter o corpo, a universidade da mente, sob o controle do espírito recriado. Esse homem da nova criação não anda sob os domínios dos sentidos, mas deve ser governado pela palavra de Deus. Será difícil percebermos que não somente esse nosso corpo físico é a morada dos 5 sentidos, mas que eles têm sido os instrutores e professores do cérebro. Isso faz do corpo a universidade do seu cérebro. Os 5 sentidos são os seus instrutores. Esse corpo é o laboratório no qual o cérebro recebe todas as suas instruções. Esses sentidos são 5 vias do cérebro, de acesso ao cérebro, pois sabemos que o cérebro não pode funcionar sem os sentidos. Está escrito em Gálatas 5:20, 25 que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então é necessário a gente fazer morrer os nossos 5 sentidos para colocar a primazia do nosso eu interior, do nosso Espírito recriado sobre a nossa carne. E é isso aí, valeu, parceiro.